Bem, meus irmãos, acredito que já deu tempo de todos localizarem a carta de Judas, né? Então, vamos fazer a leitura neste primeiro momento dos versículos de 1 a 4. Nós vamos, no dia de hoje, fazer nossa introdução ao conteúdo da carta, falar um pouquinho sobre esses primeiros versículos e assim por diante até o final. A carta de Judas, como é possível perceber, também é uma das do Novo Testamento, que só tem um capítulo, por isso nosso avanço será por meio dos versículos que estão aqui, que no total são 25. Vamos então hoje começar essa exposição no versículo 1 até o versículo 4. Nós vamos ler e proceder aqui a este trabalho. Diz assim a palavra do Senhor: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Quando nós temos uma carta pequena diante de nós como esta, eu gostaria que nós, ao longo do tempo, fôssemos perdendo alguns pré-conceitos que nós podemos ter à medida que nós nos deparamos com textos assim. Assim como no Novo Testamento, no Antigo Testamento também, nós temos algumas cartas pequenas. Obviamente não são cartas como estas do Novo Testamento, mas são registros da atividade profética feitos pelos próprios profetas ou por alguém que escrevia também, inspirado por Deus, aquilo que era relatado. E nós temos aqui, pelo fato de termos pouco conteúdo, poucos versículos, isso não significa que nós podemos olhar para esses livros como livros que não merecem a nossa atenção. O objetivo nosso é poder gastar esse finalzinho de ano, se assim Deus nos der capacidade, a falar sobre essa carta de Judas. Porque hoje, como nós estamos aqui introduzindo a carta, nós queremos falar um pouquinho sobre o seu autor, que são os aspectos básicos, sobre o seu propósito, por que Judas escreveu essa carta, e também hoje proceder em relação à exposição do conteúdo desses 4 primeiros versículos. Por quê? Porque todas as vezes que nós pensamos em vida com Deus, é muito comum que, para algumas pessoas, a vida com Deus seja caracterizada por uma imagem paisagística maravilhosa, como uma praia, com um guarda-sol, com uma cadeira ou com uma esteira, com óculos de sol e selfies maravilhosos. O que eu quero dizer com isso? Para muitas pessoas, a vida com Deus é como entrar de férias por um período indeterminado. E isso implica no fato de que as nossas responsabilidades básicas, como pessoas que fazem parte do reino de Deus, acabam sendo negligenciadas. E esse aspecto é muito bem contemplado na palavra de Deus, porque é justamente a partir da falta do conhecimento de Deus, diz o profeta Oséias, que o povo é destruído. E se nós falharmos para com o nosso entendimento sobre a missão da igreja, nós também falharemos em relação ao que nós devemos fazer. A palavra de Deus tem um conteúdo muito interessante quando diz respeito ao serviço que nós devemos desempenhar. Porque o serviço em si mesmo, sem a motivação correta e sem o propósito correto, nada quer dizer.
Nós não podemos, de forma alguma, colocar diante de Deus o quanto nós trabalhamos para que assim nós sejamos aceitos. A Bíblia trabalha com a matemática no sentido inverso. Primeiro nós somos aceitos e depois nós trabalhamos. Portanto, o chamado ao Evangelho jamais é um chamado para que você desempenhe seus dons e habilidades naturais ou para que você venha participar de um movimento, de uma comunhão, de uma reunião. O chamado ao Evangelho tem a ver com reconciliação. E os eventos da reconciliação são os eventos que levam cada um de nós a trabalhar. Eu vou dar apenas um exemplo do quanto nós podemos nos esquecer disso quando nós lemos a Bíblia. Todos nós lembramos, por exemplo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no seu versículo 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Acontece o seguinte: leia o capítulo 15 de 1 aos Coríntios e você vai perceber que o trabalho, que o desempenho de funções e de ações é a conclusão de uma argumentação. Trabalhar para o Senhor não é vão por causa de algumas coisas. E o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios é um capítulo dedicado à ressurreição de Jesus Cristo. Porque a ressurreição de Jesus Cristo aconteceu, é um fato histórico e é poderosa para nos conceder também essa ressurreição, porque nós estamos esperando pela renovação do nosso próprio corpo, que não tem a ver com uma melhoria física, não é aquela expectativa de hoje eu sou meio gordinho, quando eu chegar no céu eu vou ter um corpo esbelto, escultural, não tem nada a ver com isso. A questão é que a renovação do nosso corpo passa pela anulação da natureza pecaminosa que existe dentro de nós. Um corpo perfeito, segundo 1 Coríntios 15, é um corpo purificado de todo tipo de influência do mal que mora dentro de nós. Essa é a nossa motivação para trabalhar. Nós estamos nos empenhando no serviço da igreja porque nós cremos na possibilidade da ressurreição. Nós estamos aqui para promover salvação, para promover reconciliação e não simplesmente para sermos pessoas que andam de mãos dadas, mas não sabem para onde vão. Um outro exemplo que não é bíblico, mas que mostra a importância de nós meditarmos nesse assunto, é um filme chamado O Contador de Histórias, ou Forrest Gump, estrelado por Tom Hanks. Uma das cenas mais legais desse filme, que muita gente acha chato, mas particularmente eu acho um filme extremamente bom para levar você a pensar, porque nós não estamos acostumados a pensar. Você tem Forrest Gump correndo. De repente, ele começa a correr pelas estradas. Lá do lugar onde ele mora, vai passando as cidades, e todo mundo começa a perceber que aquele homem passava correndo. E uma multidão começou a ir atrás dele. E enquanto elas corriam atrás dele, comentavam: que liberdade, que estilo de vida maravilhoso, olha, sem casa, sem responsabilidades de emprego, sem nenhum tipo de preocupação, o importante é ser assim, nós vamos desfrutar desse mundo, ver as paisagens, vamos sair correndo pelas estradas, vamos atrás dele. E enquanto ele só corria, as pessoas nutriam uma expectativa quanto a um estilo de vida mais voltado, por exemplo, para essa questão de contemplação, de observação, e de repente Forrest Gump para. E a multidão atrás dele para também, dizendo: atenção, ele vai falar, ele está prestes a falar. E aí Forrest Gump diz duas palavrinhas: estou cansado. E aquilo desaponta totalmente a multidão. Porque o que Forrest Gump estava fazendo? Correndo. Mas o que a multidão achava que ele estava fazendo? Todo um sistema de vida, de abandono, de responsabilidades, de funções e etc. O que isso me leva a pensar? Que o nosso conceito de liberdade é um conceito que é exclusivo de toda preocupação. Nós nos sentimos livres quando nós não temos responsabilidade alguma para fazer nada. Então, é muito comum quando nós entramos de férias ou tiramos um dia de folga, desligarmos o nosso celular, ou então sairmos de casa para que não corramos o risco de alguém lá bater e nos procurar querendo dar serviço para a gente. Nós ficamos incomunicáveis. Agora, liberdade, segundo a Bíblia, não tem a ver com essa questão de você ficar sem responsabilidades. Liberdade é justamente o que nos garante o sucesso do nosso empreendimento, porque é um empreendimento que tem a ver com santidade. Então pense,
Que tipo de coisa você está procurando quando o assunto é a palavra de Deus e o que Deus pode oferecer? A salvação em Cristo Jesus é essa esteira estendida na areia da praia, onde nós podemos ali relaxadamente tomar sol, postar aquele selfie no Instagram, no Facebook, com aquela legenda, tá difícil, vida difícil, ou quaisquer que sejam elas, para que todo mundo possa curtir e comentar assim: "Oh, inveja, queria tanto um negócio desse, estou precisando". É engraçado, né, irmãos? Na nossa vida, na nossa correria diária, tudo que nós queremos é um pouquinho de descanso. A questão não tem a ver tanto com descanso, mas tudo que nós queríamos é um pouquinho de férias, onde a gente não tivesse que prestar atenção no extrato bancário, nas contas a pagar, nas responsabilidades a cumprir, no TCC, no caso de quem está fazendo, e nas tarefas da escola, e etc e tal. E seria muito melhor se fosse assim. Acontece que o reino de Deus é um reino que também coloca sobre você responsabilidades. E é exatamente aí que nós podemos entender o porquê da carta de Judas ter sido escrita. Quem era Judas? Judas se apresenta no versículo 1 como um servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E o dado interessante sobre isso, meus irmãos, é que esse irmão de Tiago, se você for ler lá no grego, está escrito servo de Jesus Cristo, mas irmão de Tiago. Por que ele coloca essas duas ideias em contraposição? Porque Tiago era irmão de sangue de Jesus Cristo. Tiago era o presidente do Supremo Concílio Apostólico a partir do momento em que Jesus foi assunto aos céus. Mas ele também era filho de Maria e de José, conforme nós podemos encontrar o relato nos evangelhos. Para desmistificar de uma vez aquele negócio de que Maria não teve outros filhos além de Jesus, teve sim. E aí os filhos vieram pelo caminho normal, pelo jeito normal de se conceber filhos. Não tem nada de errado nisso. E Judas e Tiago eram irmãos de sangue de Jesus Cristo. Mas eles se apresentam aqui como servos de Jesus Cristo. É muito importante para eles dizer isso, porque existe aquela ideia, aquela mistificação da ideia de que a família de Jesus era uma família diferente, era uma família que talvez pudesse gozar ali de alguns privilégios divinos, tais como é comum a gente falar. Mas Judas e o próprio Tiago, quando eles se apresentam como servos de Jesus. Mas mais do que isso, eles estão aqui ratificando a posição que eles têm de não serem apóstolos. A autoridade que eles receberam para escrever um texto inspirado por Deus não vem do fato de eles serem apóstolos. Porque se você lembrar bem, dos escritores do Novo Testamento, Paulo, apóstolo, discípulo de Jesus, Pedro, discípulo de Jesus, não é? João, discípulo de Jesus, e aí você tem outros escritores, como Judas e Tiago, e o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, que não são apóstolos, que não se denominaram apóstolos, mas eles tiveram um de seus livros colocados no cânon da Escritura Sagrada, inspirada por Deus. Isso nos leva a pensar, meus irmãos, que a autoridade que aqueles irmãos tinham para escrever era justamente porque, na soberania de Deus, o tema que eles estavam abordando é um tema que sempre, ao longo do tempo, vai ser útil na vida da igreja. Esses homens não eram apóstolos, mas eles desempenharam um papel especial na vida do povo de Deus através desses escritos. Judas foi o penúltimo livro também a ser inserido no cânon no Novo Testamento. A data aproximada é o finalzinho dos anos 80 depois de Cristo, quando depois dele só veio o Apocalipse, e isso nos faz lembrar de algumas coisas interessantes. Todo o Novo Testamento surgiu no primeiro século da era cristã, entre os anos 1 e 100. Agora, o fato de Judas ter escrito essa carta não é para que ela traga um conteúdo novo, mas apenas para que, depois isso vai ficar claro, as pessoas não se esqueçam de algumas coisas. Por exemplo, o livro de Apocalipse tem esse mesmo princípio também. As 7 igrejas que receberam cartas do Senhor Jesus, que são as 7 igrejas da Ásia Menor, a primeira delas foi chave dentro do Novo Testamento. Éfeso. Éfeso teve uma carta do apóstolo Paulo especial destinada para eles. Timóteo, quando recebeu as 2 cartas que Paulo escreveu, que estão registradas no Novo Testamento, pastoreava em Éfeso. E
Éfeso também era uma igreja importante para o apóstolo Paulo, e ele nutria a amizade com os presbíteros daquela igreja, e o último discurso que ele fez para aqueles irmãos, antes de ir para Jerusalém e ser entregue à morte, foi um discurso extremamente tocante, em Atos capítulo 20. Mas Éfeso também, mesmo tendo escrito e mesmo tendo recebido esse grande volume de informação, recebeu uma carta no livro de Apocalipse, registrada pelo apóstolo João, onde eles dizem assim, onde está lá dizendo assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E não é nosso objetivo falar do que isso quer dizer, mas eu quis defender isso para você, para justificar o porquê que Judas teve que escrever essa carta. Ele não trouxe nenhum conteúdo novo, não existe nenhuma informação nova, no sentido de que em nenhum dos outros livros do Novo Testamento ou do Antigo tenha falado das coisas que Judas vai falar, mas Judas está escrevendo para relembrar aos irmãos algumas coisas. E essas coisas, meus irmãos, estão nos versículos 3 e 4. Judas escreve no versículo 3 que ele estava querendo fazer um tratado sobre a salvação. Ele estava empregando a sua diligência, a sua dedicação para escrever sobre a salvação. Era bem provável que quando Judas estivesse com a pena na mão, o objetivo dele era falar conceitos teológicos sobre a salvação. Nós não sabemos o que ele queria escrever, mas nós sabemos que teve uma coisa que o fez mudar de ideia. Enquanto ele intentava escrever sobre a salvação, em que ele chama aqui acerca da nossa comum salvação, Judas escreve na continuidade do versículo: eu me senti obrigado a mudar de ideia, eu me senti obrigado a corresponder com vocês, exortando vocês. Eu estou querendo lembrar vocês e exortar vocês de algo muito importante. O quê? A batalha pela fé que nos foi entregue. A batalha pela fé que nos foi entregue. Eu não sei se para você, fé é objeto de luta e de discussão, mas para os autores do Novo Testamento, em especial para Judas, era assim. Nós não encerramos a fé numa caixa fechada, onde ninguém tem autoridade para abrir, a não ser o dono do cadeadinho. Nós não falamos de fé como se fosse algo que você pudesse e eu pudesse, cada um do seu próprio jeito, crer e agir do jeito que quisesse. Mas a fé precisa ser objeto das nossas lutas. Eu não posso aceitar que alguém viva a sua fé de forma diferente da fé intentada pela palavra de Deus. E Judas escreve para isso. E para quem Judas está escrevendo? Ele não está aqui especificando um grupo geográfico, um grupo específico, mas ele está escrevendo, segundo ele mesmo, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Ele não colocou aqui uma referência a um lugar do mundo da época, ele não disse aos cristãos da cidade tal, às pessoas que moram em tal lugar, mas ele está dizendo: eu estou escrevendo para os chamados em Jesus Cristo. E isso para nós é importante, porque reforça o caráter geral que essa carta tem. Qualquer pessoa que for chamada em Cristo Jesus, a ela é importante lembrar dessas coisas. E veja, Judas então muda de ideia quanto ao objetivo dessa carta e passa a falar sobre a luta pela fé. Essa luta pela fé é justamente, na minha visão, se ela estiver certa, a causa pela qual nós somos muitos em termos de número e em termos de igrejas, mas o resultado é pífio, para não dizer nulo. Não é nulo porque quem sustenta a igreja é o Senhor. E eu repudio qualquer coisa pela palavra de Deus que alguém possa dizer no sentido de que a igreja está em crise. A igreja do Senhor Jesus é a noiva de Cristo. Ele sustenta a igreja. A igreja não é uma obra que vai morrer. Algumas podem até desistir. Algumas pessoas podem falar que num futuro próximo, talvez, as pessoas não frequentem mais igrejas. Mas a palavra de Deus me garante uma coisa: a igreja é do Senhor Jesus. Então eu não desisto dela. E porque eu não desisto dela, eu luto. Mas por que eu não lutaria? O que levaria as pessoas, meus irmãos, a não lutar? A não se envolver em assuntos que dizem respeito à fé de cada um? E eu vou dizer para você aqui
ainda falando sobre esse aspecto introdutório, o porquê nós devemos fazer isso. Textualmente nós vamos explorar alguns pontos, se Deus nos permitir ainda hoje. Mas, de imediato, eu já gostaria de trazer esse ponto à discussão, porque existe um assunto que já foi tratado aqui hoje e também foi tratado ao longo dos nossos últimos cultos, em especial no mês passado, que exploram uma dificuldade que nós temos enfrentado nos nossos dias. Por que é tão difícil manter determinadas pessoas dentro da igreja? Por que quando a gente pensa em determinados grupos etários, faixas etárias, adolescentes, jovens, crianças, adultos, nós enfrentamos uma batalha para manter essas pessoas dentro da igreja? E me preocupa, sabe o quê? Os meios que nós temos usado para manter essas pessoas dentro da igreja. E eu não vou questionar aqui a questão da programação diferente, né? Das coisas que as pessoas fazem para atrair, mas sem transformar. Mas existe um ponto, que é o ponto dessa carta, que é o ponto que nós temos negligenciado e contribuído para que essas estatísticas aumentem. Irmãos, nós temos deixado de lutar pela fé. Nós, de alguma maneira, estamos dizendo às pessoas que frequentam as nossas igrejas que elas não têm nenhum tipo de obrigação ou prestação de conta quanto à vida delas. Nós estamos, pela nossa forma de entender a igreja, de conceber o trabalho de Jesus Cristo, que as pessoas são livres para decidir o que elas querem. Como se não existisse um princípio regulador. Como se não existisse uma ordem suprema acima de todas que nós deveríamos seguir. De alguma maneira, as pessoas que frequentam as nossas igrejas estão se sentindo muito à vontade quanto à postura que elas adotam nas suas vidas. De alguma maneira, nós temos ensinado às pessoas que Deus as aceita e Deus as quer exatamente do jeito que elas são. E isso, por causa da natureza que existe dentro de nós, que é inclinada ao erro, tem levado algumas pessoas dentro da igreja a viverem vidas que não estão de acordo com a palavra de Deus, mas por algum tipo de medo, nós temos permitido que elas andem sozinhas. E Jesus Cristo, quando falou sobre esse assunto, não falou contando piada, mas falou contando uma coisa muito séria. O que acontece quando um cego guia um outro cego? Ambos caem no barranco, Jesus disse. E eu não sei se você acha isso engraçado, mas isso não é engraçado. Porque o cair no barranco pode ser algo fatal, algo mortal. E a nossa região, nesse aspecto geográfico de morros, de serras, tem algo a nos ensinar. Se um dia você perder o controle do seu carro indo para Ribeirão Branco ou para Nova Campina, é muito provável que você não volte para contar a história. Porque os barrancos não são barranquinhos, mas são braganceiros, né? Usando aí o nome do bairro, são depressões profundas. Não tem como uma pessoa que perde o controle do carro, erra na hora de fazer a curva, escorrega, sofre um acidente dessa magnitude. Eu não estou dizendo que não pode acontecer, porque Deus pode todas as coisas, mas é improvável, humanamente falando, que haja esse tipo de possibilidade. Agora, a questão de naufragar na fé, a questão de você negligenciar essa luta pela fé, é exatamente o que causa as pessoas a irem para o barranco. Nós temos dado carro cedo demais para as pessoas. A igreja tem sido uma grande concessionária que vai liberando, que vai colocando, que vai dando de presente, que vai, de alguma forma, permitindo as pessoas trilharem o caminho que elas quiserem, ainda que seja numa velocidade acima do limite, ainda que seja em condições que não são as mais adequadas, mas elas estão dirigindo os seus carros e elas estão batendo os seus carros. E Judas nos chama a atenção para nós lutarmos pela fé. E a luta pela fé, para que não soe uma coisa meio islamismo, meio muçulmano, de guerra santa, de jihad, de matar pessoas, não é isso não. Mas para Judas tem um assunto que é extremamente chave dentro desse propósito ao qual ele está se destinando. O versículo 4 fala: alguns indivíduos se introduziram na igreja e com dissimulação eles pervertem a graça de Deus. Eles transformam a graça de Deus numa licença para viver como eles querem. E Judas diz: isso precisa ser combatido. Isso precisa ser alvo das nossas discussões. Nós temos que falar sobre a graça de Deus. Nós temos que definir a graça de Deus. E é interessante porque todas as vezes que nós cantamos sobre graça de Deus, como hoje, e creia, todos os atos do culto não são aleatórios não, viu gente? Nós pensamos com muito cuidado, todas as partes, para que tudo se encaixe. Cantar sobre o amor de Deus, eu não sei você, mas é maravilhoso. Eu não sei se você acha isso, mas eu acho.
Acontece que para algumas pessoas é mais maravilhoso, porque elas entendem, cantando e ouvindo a gente falar, que o amor de Deus é algo tão grande, mas é algo assim, que é tão impensadamente maior do que elas estão acostumadas a receber, que isso faz com que, em nome do amor de Deus, as pessoas vivam do jeito que elas querem. Não precisa mudar. Deus aceita você. E eu não estou negando que Deus aceita pecadores, mas o que eu estou negando é que a graça de Deus pode ser entendida como uma forma e uma justificativa para você continuar sendo como você está sendo. E aí eu te pergunto, quase fechando o primeiro século, com todos os livros do Novo Testamento já prontos, Judas está escrevendo essa carta, porque para ele esse assunto é importante. Existem outras cartas e outros livros da Bíblia que falam sobre esse assunto com a mesma seriedade, mas Judas quis pegar esse ponto e quis tratar com aqueles que são seus destinatários e que pela palavra de Deus, pela inspiração, hoje somos nós. Eu não vou, uma vez que é implacável, né, irmãos? Eu não vou introduzir o conteúdo dos versículos hoje, mas esse ponto já foi dado para que nós possamos pensar. Judas está nos lembrando que nós temos que ensinar a graça de Deus direito. E isso implica que nós temos que começar a comprar algumas brigas. Quais brigas? A briga do falso entendimento sobre a graça de Deus. A briga da fé. A batalha pela fé. Inclusive, um outro dado que eu quero trazer, o versículo 3, quando ele usa o verbo batalhardes aí, conjugado na segunda pessoa, né? Se você vai observar esse verbo lá no grego, o sentido da batalha não é figurativo, não. Mas a palavra usada aqui é aquela palavra que expressa as grandes guerras que aconteceram na história. Aquelas onde as pessoas vão para matar ou para morrer, e tem banho de sangue, tem gente matando, tem gente morrendo, violentamente falando. Esse é o sentido da luta. Nós temos que nos entregar para ela. Não para matar pessoas, mas nós temos que começar a colocar algumas coisas. E aí eu te pergunto, praticamente falando, só para a gente não ficar com nada solto hoje, basta colocar sinal de trânsito? Eu não sei se você pensa como eu, mas se você já foi pego por algum radarzinho de alta velocidade que matou o seu carro indo alguns quilômetros, talvez uns 50, acima do limite normal da estrada, isso dá uma raiva na gente, não dá? E a gente diz, poxa vida, não devia ter esse radar aqui, porque eu não posso correr. E aí, quando a plaquinha está na estrada avisando que tem radar, a gente já começa a ficar preparado. Opa, nós temos que reduzir. Aí eu te pergunto, irmãos, logo depois que você passa o radar, qual é a velocidade? Se você estava 120 no lugar de 80, você dá aquela pisada que não é nem um pouco sutil e discreta no carro, o velocímetro quase despenca para o lado de cá, e depois que você passa o radar, o que acontece? Volta para o 120. Qual é a justificativa? Aqui não é proibido. Esse pensamento é um pensamento que, figurativamente falando, para efeito apenas de ilustração, tem a ver com o que Judas identificou, com o problema que Judas identificou. Tem algumas coisas que nós pensamos não ser proibido. Tem algumas maneiras que nós usamos, até biblicamente, de justificar as nossas ações. Às vezes a Bíblia para nós serve simplesmente para a gente dizer, isso não é pecado. Mas tem algumas lutas nas quais a gente se engaja. E sabe qual é essa luta? É a luta de gosto. Se a Bíblia, por exemplo, dissesse que o domingo tinha que ser um domingo onde você não fizesse nada além de estar na casa de Deus, nós aqui no Brasil perderíamos bastante, porque alguns de nós, e eu inclusive, gosto muito de assistir o futebolzinho do domingo. Mas e se isso fosse pecado? E se um dia você ouvisse uma pregação que falasse que assistir futebol no domingo, sábado tudo bem, mas domingo é pecado? O que você ia fazer? Eu vou dizer o que eu faria. Eu tentaria, de algum jeito, usando toda a capacidade que eu aprendi, com todos os cursos que eu fiz, com todos os livros que eu li, eu ia utilizar uma forma, até, quem sabe até escrever um livro, provando que assistir futebol no domingo não é pecado. A questão é, eu me envolvi nessa luta porque um gosto meu foi prejudicado. Eu me envolvi nessa batalha porque alguma coisa que me faz
alterar o meu estilo de vida, aconteceu, e eu quero ter o estilo de vida que eu quero. E todas as vezes que nós nos engajamos em alguma batalha bíblica, meus irmãos, isso tem a ver com algum tipo de gosto. Quer ver uma outra? Às vezes as pessoas dizem assim: olha, para Deus a gente não tem que oferecer o melhor? A Bíblia não fala isso? Então hoje eu não tenho condições de ir para a igreja, porque eu não estou nas minhas melhores condições. Isso é prova de que você é obediente a Deus, ou é uma prova de que você é sem vergonha? Com toda a liberdade que nós temos aqui. Pois é, exatamente. Você está querendo utilizar a Bíblia para justificar o porquê que você não está obedecendo a Bíblia. Eu não sei se você conseguiu entender, mas esse raciocínio não faz sentido. A Bíblia está dizendo que você deve ir. Você usa a Bíblia para dizer que você não deve. Você obedeceu a Deus e a sua consciência fica tranquila, você dorme muito bem à noite. Esse é o estado do nosso coração. E todas as batalhas nas quais a gente se engaja, se une e se inscreve, tem a ver com defender gosto pessoal. Judas nos convida para uma coisa diferente. Entre na batalha para defender a Bíblia. E você vai perceber que a sua luta não é contra as pessoas, mas é contra quem? Você mesmo. E se engajando nessa batalha, você vai aprender a batalhar também contra você mesmo. Porque entender errado a graça de Deus não é apenas para esses indivíduos aqui, mas é para qualquer pessoa que por algum instante quer dar vazão à criatividade pecaminosa que existe dentro de si mesmo. No dia que você não tiver com vontade de fazer alguma coisa, você vai até usar a Bíblia para justificar o porquê. E vai falar ainda, depois vai postar no Facebook, e vai falar assim: na Bíblia não está escrito que não pode. É assim que a gente faz. Só que é o contrário disso que Judas quer que a gente comece a fazer. A Bíblia é usada para a gente se confrontar e para a gente batalhar pela fé, porque essa fé foi entregue para os santos. Nós somos os defensores dessa fé. Agora pense, se eu que sou uma pessoa que julga ser uma defensora da fé, entende? Aí eu começo a me valer desses subterfúgios para justificar a minha sem-vergonhice, o quanto eu sou sem vergonha. O que você vai dizer para os sem-vergonhas que estão do lado de fora? A sua mensagem, a minha mensagem, se eu sou uma pessoa assim, é: venha para cá, porque aqui você pode continuar sendo sem vergonha. Olha a prova viva aqui. Aqui tem lugar para sem vergonha. Inclusive, eu estou aqui. E eu continuo sendo sem vergonha. Mas a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, totalmente o contrário. Como Judas vai nos provar, entender errado isso tem um efeito devastador para a igreja de Deus. E nós vamos, a partir de semana que vem, dada essa introdução, a qual nós não voltaremos mais a fazer, nós vamos então adentrar no texto que nós lemos. Hoje o que nós fizemos? Falamos um pouquinho sobre o panorama da carta, falamos sobre o conteúdo, falamos sobre o objetivo. Judas escreveu não para falar sobre a salvação, mas para falar de algo que os salvos devem fazer, que os salvos devem realizar. E eu quero convidar você nessa noite a se juntar nessa luta pela fé que foi entregue aos santos. Deus nos ajude e nos dê capacidade. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé? Querido Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome e, como cantamos incessantes vezes aqui, Pai, nós queremos ressaltar que não há palavras suficientes para expressarem o quanto nós somos devedores do Senhor e o quanto o Teu amor nos faz bem. E este bem, algumas vezes, Pai, nós entendemos, não é algo à primeira vista agradável, porque para promover o nosso bem, às vezes o Senhor tem que provocar mudanças que nos doem. Nos doem porque elas vão totalmente contra os nossos gostos pessoais e a nossa maneira de viver e entender a vida. Ó Deus, que o exercício de leitura da Tua Palavra seja também um exercício de honestidade para nós. Seja um exercício, Pai, de total confiança no que ela diz, a ponto de que se ela tiver, ó Deus, que mudar alguma coisa em nós, que a Tua graça possa fazer isso em nós, Pai. Ó Deus, nós oramos por esses laços de amor que a cada dia ficam mais firmes e mais presos em nós. Que esses mesmos laços de amor sejam a fonte da nossa transformação.
todos os dias. E que essa luta, que não é contra sangue e carne, que não é contra um ou outro, mas acima de tudo é contra nós mesmos e este mundo tenebroso, mau, possa ser a realidade da nossa vida contigo. Ó Deus, nós queremos orar pela exposição dessa carta. Nós queremos orar, Pai, para que o Senhor dê sabedoria àqueles que estarão envolvidos na exposição dela. Nós oramos para que os momentos do nosso domingo, Pai, assim como todos os outros trabalhos da igreja que nós temos, sejam momentos onde a Tua palavra possa falar, sejam momentos onde nós possamos entender o que ela diz. E quando entendermos, Pai, que o Senhor nos dê capacidade, que o Senhor nos dê disposição para cumprir o que ela nos diz. Não sejamos, Pai, ouvintes negligentes, como disse Tiago, mas operosos praticantes. E a Tua igreja, Pai, reunida nessa noite aqui, deseja, diante do Senhor, colocar-se nessa posição de dependência. Olha para cada coração aqui presente, Pai. Olha, Deus, para cada um de nós e para as motivações que nós sustentamos dentro de nós. Que em nome de Jesus, tudo em nós possa glorificar o Teu nome e possa promover com exatidão e com fidelidade a fé que nos foi entregue. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amantíssimo Pai, e a comunhão, o conforto, a consolação, os dons e o fruto do Espírito estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém.